Olá, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série sobre a Nova Aliança. E hoje nós vamos falar sobre o incrível e maravilhoso mistério revelado. Como já mencionei, vemos nas duas passagens bíblicas que eu vou ler logo a seguir, a Nova Aliança é o mistério que esteve oculto em Deus. A primeira passagem está em Romanos 16:25, que diz assim: Ora, aquele que tem o poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. E em 1 Coríntios 2, versículo 7 diz: Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Meu irmão, minha irmã, tudo que está oculto pode ser revelado por quem ocultou, ou às vezes descoberto por outras pessoas, através de uma busca diligente. Nessas duas passagens bíblicas nós podemos ver que a nova aliança esteve oculta em Deus desde a fundação do mundo. Isso é incrível. A palavra mistério no original grego significa algo oculto ou secreto, encoberto ao entendimento. Uma vez que a nova aliança é um mistério, o que obviamente significa que ela não é muito fácil de ser vista ou entendida, ela deve ser descoberta ou revelada através das pistas que recebemos. Ela é como um tesouro escondido, pela qual as pessoas buscam cuidadosamente. Por isso a Bíblia é um livro tão fascinante, meu irmão, minha irmã. Aqui, na aliança de sangue com Abraão, que afinal é o nosso pai da fé, nós descobrimos as pistas e dicas para esse mistério extraordinário. Nós vamos voltar ao capítulo 15 de Gênesis e descobrir algumas pistas e começar a desvendar esse mistério. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículos 17 e 18, diz assim: Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. A fim de vermos as pistas aqui, nós precisamos compreender qual era o procedimento normal numa aliança de sangue. As duas partes envolvidas, elas levavam os animais que seriam sacrificados e os cortavam ao meio. E era necessário então colocar cada metade de frente para a outra. Foi isso que Abraão fez. Como vemos claramente em Gênesis capítulo 15, versículos 9 e 10, diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Meu irmão, minha irmã, é importante notar que Deus nunca disse nada sobre cortar os animais ao meio. Ele simplesmente disse a Abraão para trazê-los para ele. Então, por que Abraão partiu os animais ao meio sem que Deus tivesse lhe dito para fazer isso? Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que tenha sido porque ele sabia como as alianças de sangue eram feitas na cultura daquela época. O que normalmente acontecia era que ambas as partes tinham que andar entre as metades dos animais e dizer algo mais ou menos assim: que seja feito comigo o que foi feito a esses animais, se algum dia eu quebrar a aliança com você. Às vezes, ambos bebiam o sangue do animal misturado ao seu próprio sangue.
E outras vezes até faziam um corte no próprio pulso e misturavam o sangue dos dois. Ambas as partes sempre tinham que andar entre as metades dos animais, para que a aliança fosse ratificada ou confirmada. E essa é a parte incrível, fascinante e emocionante. E se você entender isso, meu irmão, minha irmã, muitas coisas vão mudar na sua vida. Quando Deus fez a aliança com Abraão, ele decidiu fazer Abraão dormir. Como nós vemos em Gênesis, capítulo 15, versículo 12. Diz assim: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. No livro de Gênesis 15:17 também diz assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Como Deus poderia fazer uma aliança com Abraão, sendo que este jamais andou entre as metades dos animais? E esse é um mistério incrível, meu irmão, minha irmã. Nós lemos que um profundo sono caiu sobre Abraão. Em vez de Abraão e Deus andarem entre as metades dos animais e ratificarem a aliança, foram dois símbolos que andaram por entre elas: um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o que esses dois símbolos representam? Obviamente, meu irmão, minha irmã, um representava Deus, pois foi ele quem tomou a iniciativa e fez aliança com Abraão. E aqui nós vemos uma das primeiras e mais fortes pistas para a nova aliança na Bíblia. Como o braseiro que soltava fumaça representava Deus, a tocha de fogo representava Jesus. É isso o que faz a nova aliança ser tão garantida, pois ela foi ratificada entre Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. Assim, quando Abraão acordou do seu sono, a única coisa que ele tinha que fazer era entrar nessa aliança simplesmente pela fé. Essa foi a primeira vez que vimos uma ilustração profética das palavras mais poderosas da Bíblia, citadas em João 19:30, que diz: está consumado. Deus Pai e seu Filho Jesus, depois de terem ratificado a aliança de sangue, acordaram Abraão e a apresentaram a ele. Incrível isso. Sabemos que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, segundo o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Obviamente, antes de sermos salvos, não estávamos literalmente mortos, mas espiritualmente mortos. Como num profundo sono espiritual. Enquanto estávamos nesse estado, Deus Pai e Jesus, o seu Filho, fizeram uma aliança de sangue perfeita um com o outro, acordando-nos do nosso sono espiritual e apresentando-se a nós. Tudo o que precisamos fazer, meu irmão, minha irmã, é entrar nessa aliança simplesmente pela fé. Está verdadeiramente consumado. Tenho certeza de que você gostaria de saber do porquê dessa conclusão, que foi Deus e Jesus que andaram através das metades dos animais na história que eu contei. Então, como é um mistério, precisamos continuar a desvendar as pistas. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, de que o que passou por entre as metades foi o braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, como está escrito na palavra. Os estudiosos da Bíblia concordam que o braseiro que soltava fumaça era um símbolo de Deus Pai. Primeiro porque Deus, que fez a aliança, não tinha outra escolha a não ser passar por ali. Segundo, porque em Êxodo, lemos o seguinte, em Êxodo 13:21. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem
para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. No original, a expressão usada pela coluna de fogo, meu irmão, minha irmã, significa um braseiro que solta fumaça. Um dos significados originais de braseiro é fornalha. Você está vendo a pista? Deus, que andou com seu povo como uma coluna de fogo, passou no meio dos animais como um braseiro que soltava fumaça, uma fornalha. É desnecessário dizer que naquela época eles não tinham eletricidade, mas usavam vasos com fogaréu dentro que produzia fumaça. A tocha de fogo representava Jesus, o que podemos ver facilmente a partir das pistas que ele mesmo nos deu em João capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Essas palavras, registradas em João 8,12, saíram da boca do próprio Jesus. Olha só. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nesses dois versículos bíblicos, lemos que Jesus é luz. Se você observar o original grego a partir do qual as nossas Bíblias foram traduzidas, você vai descobrir que o significado de luz é tocha. Olha que incrível! Portanto, a imagem vai ficando cada vez mais clara e as peças do quebra-cabeça vão começando a se encaixar. O Pai e Jesus fizeram uma aliança eterna e incluíram Abraão nela, sem nenhuma colaboração dele. Isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Agora eu vou te falar mais algumas pistas, olha só. Nos próximos vídeos, meu irmão, minha irmã, você verá a importância do fato de Jesus e o Pai terem feito essa aliança eterna, um com o outro. E eu gostaria de lhe mostrar mais algumas pistas fascinantes que desvendam esse mistério que chamamos de nova aliança. Olha o que diz em João, capítulo 8, versículos 56 e 59. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus disse algo que deixou os judeus tão irados aqui, que eles pegaram pedras para apedrejá-lo e matá-lo. O que havia nessas palavras de Jesus que deixou esses homens tão irados? Jesus lhes disse que Abraão viu seu dia e se regozijou. O que perturbou primeiro foi que Jesus ainda era jovem, e na opinião deles não poderia estar lá na época de Abraão. Sendo assim, Jesus poderia dizer que Abraão viu seu dia? Além do mais, meu irmão, minha irmã, Jesus jamais foi mencionado na vida de Abraão. Os judeus os disseram: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? É muito interessante observar que os judeus distorceram a afirmação de Jesus. Ele nunca disse que viu Abraão, mas que Abraão viu seu dia. Contudo, a pergunta dos judeus foi sobre como ele poderia ter visto Abraão. Quando Jesus disse que Abraão se regozijou ao ver o seu dia, ele estava se referindo ao evento da ratificação da aliança de sangue relatada em Gênesis 15. Mas como Abraão poderia saber sobre Jesus, já que a Bíblia jamais mencionou Jesus na vida de Abraão? Lembre-se de que se tratava de um mistério, meu irmão, minha irmã. Portanto, não poderia ter nenhuma menção direta sobre ele. Apenas pistas que o levassem a descobrir esse segredo. Veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios,
anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Olha aqui, gente. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Muito claro. Aqui nós lemos que Deus anunciou as boas novas. Ou em outras versões diz, pregou o evangelho a Abraão. E o evangelho são as boas novas da nova aliança. Mas quando foi que Deus pregou o evangelho a Abraão? Ele falou sobre a nova aliança? Você pode estar perguntando. Depois de ter feito a aliança, relatada em Gênesis 15, Deus disse que em Abraão todas as nações da terra seriam benditas. Como nós vemos em Gênesis, capítulo 18, versículo 8. Nós sabemos que todas as nações da terra não entraram na nova aliança seguindo Abraão, mas seguindo Cristo. Uma vez que a aliança abraâmica foi feita entre duas partes que andaram entre as metades dos animais, ou seja, Deus e Jesus, a nova aliança foi feita entre Deus e Jesus. Isso está bem claro, né, meu irmão, minha irmã? Vejamos aqui o último versículo que nos mostra que Jesus era o outro participante da aliança. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Fazendo um resumo do que vimos até aqui, meu irmão, minha irmã. Isso é muito importante que seja muito claro na sua mente. Deus pregou o evangelho, que são as boas novas da nova aliança a Abraão. Quando a aliança entre Deus e Abraão foi feita, Abraão estava dormindo profundamente. Não poderia haver aliança de sangue, a menos que as duas partes passassem juntas entre as metades dos animais. Deus, que fez aliança com seu filho Jesus e incluiu Abraão pela fé somente, também teve que fazer as promessas para o outro parceiro na aliança. Como o outro parceiro da aliança era Jesus e não Abraão, Deus teve que fazer as promessas a Cristo. Acabamos de ver em Gálatas 3,16 o que a Bíblia diz. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que está no singular. Depois, meu irmão, minha irmã, Paulo diz que a semente é Cristo. O Pai fez aliança com seu Filho Jesus Cristo e fez suas promessas a ele, como acabamos de ver em Gálatas. No próximo vídeo, meu irmão, minha irmã, eu lhe mostrarei mais provas bíblicas desse mistério maravilhoso. Nós precisamos entender que a nova aliança e a aliança abraâmica seguem a mesma linha. Ambos dependem de Deus e de seu Filho Jesus. E como Abraão só entrou na aliança pela fé no que Jesus fez, nós também, como filhos de Abraão, só podemos entrar na nova aliança pela fé. É importante você entender que devemos crer não apenas em Jesus, nosso Salvador, mas também naquele que selou a nova aliança e nos convidou para entrar nela pela fé. Se você limitar a sua fé e crer no perdão dos pecados e ir para o céu, você, meu irmão, minha irmã, só vai receber isso. Entretanto, se você entrar pela fé nessa nova aliança incrivelmente maravilhosa, receberá todos os seus benefícios. Lembre-se sempre, nossas obras jamais poderão alcançar os benefícios dessa nova aliança incrível. Se pudessem, isso significaria que a nova aliança seguiria na mesma linha da velha aliança. Mas como ela segue a linha da aliança com Abraão, seus benefícios só podem ser recebidos da mesma maneira que Abraão recebeu, ou seja, pela fé. Até
o próximo vídeo.